bancos digitais chegaram ao Brasil há quase uma década e trouxeram uma grande inovação que foi a oferta de produtos financeiros no formato 100% digital. Mas não foi só aí que eles inovaram. Na verdade, eles colocaram o cliente no centro das atenções e das decisões. E isso causou uma revolução entre todos os bancos, inclusive os incumbentes. Disso talvez você já saiba. O desafio agora é entender quais são os próximos caminhos para a disrupção. A conversa foi mediada pelo CEO do Nós Innovators, Merlin Low, e contou também com a participação de Eduardo Mônaco, CEO da ClearSale, André Vetter, CPO da A55, Ricardo Batista, CEO do Tribanco, e Jimmy Lui, especialista em inovação e Open Finance do Banco BV. Hoje eu trago para vocês os melhores momentos do painel que abordou esse tema. Começando então pelo Banco BV, o Jimmy Lui, que é superintendente de inovação e Open Finance. Prazer, obrigado pelo convite. Só para quem não conhece o BV é uma casa de mais de 30 anos, é líder em financiamento de veículos, também é líder em financiamento de painéis solares. Só para dar um exemplo aqui, a gente tem várias linhas de negócio e recentemente aqui a gente está também com uma conta digital, então a gente vem expandindo e vim contar um pouquinho aqui do que a gente está fazendo, inclusive em inovação aberta aqui, que o Merlin comentou. Obrigado, Jimmy. Aqui, então, do meu lado, estou aqui com o Ricardo Batista, CEO do Tribanco. Alô, bom dia a todos. Prazer, obrigado pelo convite. Tribanco, do Grupo Martins, não sei se todos conhecem, do Triângulo Mineiro. Razão social, Banco Triângulo, conhecido como Tribanco. Obrigado. Eduardo Mônaco, o CEO da ClearSale. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Cantarino. E a gente está bem feliz aqui de falar mais uma empresa falando sobre fraude. Estamos no ambiente digital há 20 anos, prevenindo fraude desde o ambiente do e-commerce até bancos, telecoms, fintechs e todo esse ambiente desafiador do Brasil no segmento de fraude. E aqui um velho conhecido, André Vetter, co-founder e CEO da A55. É um prazer estar aqui. Obrigado, Mervin. A A55 é uma fintech de crédito. A gente atua principalmente em segmentos que são mal atendidos ou que têm dificuldade em acesso a crédito bancário. Para dar abertura a esse nosso painel, a gente vem vindo, durante já o início dessa manhã, vendo a questão de alta competitividade dentro do setor financeiro. Isso traz bastante estresse para todo mundo que está operando nessa jornada. E a gente entende que o Open Innovation, a conexão com startups, ela é um caminho viável dentro dessa estratégia que ajuda a agilizar processos, economizar recursos e trazer resultados de uma forma mais expedita. Eu gosto de pensar sempre inovação aberta numa matriz, que é como a gente vai inovar. O quê? É produto, é tecnologia, é jornada. Depois você concatena, ela promove o quê? Eficiência, diferenciação, novos negócios, novos mercados. E, finalmente, o resultado. O resultado é o direcionamento do início dessa jornada. É atratividade, fidelização de clientes, margem ou novos negócios. E cada vez mais, na questão de atuação bancária próxima ao mercado, a gente está falando sobre Open Finance aqui, ela está nas pessoas físicas, ainda não nas jurídicas. A grande inovação que tem relevância hoje é aquela que impacta o cliente de uma forma positiva e objetiva. Eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que a gente tem nesse momento. E eu queria compartilhar, então, com vocês hoje, e os nossos convidados, a experiência que eles têm nesta jornada. É uma experiência que geralmente se publica os sucessos, fala-se pouco dos fracassos, mas é um grande incumbente, com uma estrutura enorme, compliance, segurança, versus um novo entrante, um challenger, que funciona mais rápido, que às vezes é mais frágil, mas tem a vantagem da mobilidade, e tudo isso traz aprendizados.
E a questão clara nesse nosso momento é esses processos de conexão entre as startups e as grandes corporações, ele vai continuar, seja um novo projeto, uma nova área de negócio, uma nova divisão. Então, eu gostaria que os nossos convidados aqui falassem um pouco sobre a sua experiência, seja contratando, seja desenvolvendo, seja sendo contratado, adquirindo, enfim, investindo, né, para a gente começar essa conversa. Eu preparei aqui, no meu card aqui, o Jimmy, né, que tem uma questão interessante aqui, né? O BV é um banco que tem como donos uma corporação, né, quase centenária, e um outro banco. E você publicou recentemente nas redes sociais, né, uma frase interessante aqui, de impacto, né? Se é para trabalhar, conte comigo, né? Se não, não tenho tempo para perder com você. Como é que a sua filosofia de trabalho, Jimmy, né, ela se transcorre, implanta isso? Excelente ponto. Eu estou mais ou menos uns 10 anos nessa jornada aqui de inovação corporativa, e essa frase aqui nasceu de eu explicando um pouquinho do que as pessoas acham que é e do que é na verdade, tá? Então, deixa eu contar o que não é. 0% de sucesso, tá? Acontece toda hora. Então, vem um diretor e fala assim, cara, eu estava lá no aeroporto, eu vi na revista uma startup fantástica que faz ABC e pode plugar. Não, fala lá com o Pedrinho. E aí a gente vê com o Pedrinho, tá? Zero. Nunca funciona. Nunca funciona, tá? Quer dizer, nunca funcionou comigo. Pode ser que funcione com outros, comigo não funcionou, tá? E aí entra o que você comentou das barreiras, da cultura, do processo, tal. E aí, vamos falar a verdade, se não está na meta, se não está no plano estratégico, se não é uma prioridade, é só uma distração, tá? Daí que surgiu essa frase. E aí ninguém vai falar não para a inovação, né? As pessoas vão oferecer um bolo, um cafezinho, vamos conversar, tal, só não faz. Tá? E aí volta, mês que vem, não, mas está fechando o quarter, mês que vem me procura, que a gente faz. E nunca faz. Tá? O que funciona? Tá? É a gente, nas áreas de negócio, nas áreas de suporte, nas áreas operacionais, perguntar se você tem algum problema, alguma necessidade, que porventura seja solúvel por inovação, por alguma solução digital. Vamos falar a verdade, né? Sempre tem, né? Sempre tem. E aí, tipicamente, por onde a gente começa, né? Com problemas que são não tão específicos da sua empresa. Então, problemas, de novo, problemas de eficiência, problemas de onboarding, problemas de satisfação do funcionário. Todas essas são questões de mercado, questões multi-indústria, que tipicamente tem startups, tem soluções prontas no mercado. E aí funciona, porque está alinhado com uma dor, tem muita solução boa, por um preço razoável, resolve as questões típicas aqui de quem nunca trabalha com startup, mas esse negócio funciona, tem cliente já, deixa eu ver o caso, deixa eu ver o processo. E aí, tipicamente, esses são problemas mais conhecidos, já tem indicador, já tem o processo de implantar, já tem as dores. Então, a sugestão que eu dou aqui para quem quer começar nessa jornada, quer acelerar, é começar pelo problema, começar pela necessidade. E não pela coisa que brilha, né? A gente vê que, nossa, vi aquela startup no pitch legal, lá em Israel. Ok, mas tem que ver se bate aí com que quem vai escalar, quem vai operar isso, precisa de verdade. Tá? Então, o ponto aqui das distrações, né, do supérfluo, é que as pessoas têm essa imagem errada, um pouco, acho, de inovação, de associar a Hackathon, associar a Web Summit, que também é parte, tá? Mas não é esse o que você falou de resultado. O objetivo final é software funcionando, é uma dor resolvida, é algum KPI que a gente mexe. Tá? Então, o que eu brinco aqui lá no BV é que dia feliz para mim é o dia que eu melhoro um processo. Um dia que eu conseguir melhorar um processo, eu passei por toda essa jornada que eu contei para vocês, é o dia que deu certo. Tá? E ano passado foi um dia muito prolífico. Ano passado foi um ano muito prolífico para a gente. A gente teve mais de 10 contratos com startups. Depois, aqui, se tiver tempo, eu conto algumas histórias.
Então, foram 10 processos que hoje rodam melhor no BV, graças à nossa conexão com o ecossistema, graças aqui ao trabalho com o empreendedor brasileiro. Obrigado. Pelo menos, se tiver algum empreendedor aqui na sala, já sabe que o Jimmy não vai enrolar. Se ele achar que a sua solução não faz sentido, você não vai deixar ele no pipeline de vendas eternamente, né? Agora aqui, então, Eduardo, né, da ClearSale, que é um veterano, né, desse varejo online, recém-IPO, no meio desse nosso furacão. Legal, acho que a ClearSale é uma empreendedora brasileira de 20 anos, com muito orgulho. A gente é uma empresa que nasceu no ambiente de empreendedorismo, quando essa palavra mal existia no Brasil. Hoje a gente está presente em vários países. A gente começou resolvendo o problema da fraude no ambiente digital quando o e-commerce começou no Brasil. Então, haja empreendedorismo ali. A gente criou o modelo mais disruptivo do mundo na época, que é o modelo onde a gente chega a garantir fraude no ambiente arriscado como o Brasil, na entrega de mercadoria, e faz isso em outros países também. E a gente se reinventou, e aí eu queria falar sobre inovação. A primeira reinvenção da nossa empresa foi quando muitos de vocês e outros segmentos como telecom quiseram ir para o digital e falaram assim, poxa, você está lá há tanto tempo, ajuda a gente. E o nosso primeiro jeito de inovar, a partir de um problema, e concordo muito com o Jimmy, foi colocar o nosso produto tradicional dentro de um banco. E vocês imaginam que isso não deu tão certo, embora a gente conseguiu resolver e ganhar a confiança dos nossos parceiros, porque a gente é muito focado em resolver o problema, concordando mais uma vez com o Jimmy. E aí a gente começou a perceber que essas inovações incrementais, elas eram fundamentais, e a gente começou a criar um conceito dentro da ClearSale de inovação muito forte, onde a gente acredita num conceito que vem de Stanford, que fala que aquela organização que se sustenta no tempo é aquela organização que cria mecanismos de inovação incremental, que melhora processos no dia a dia, isso não pode parar, mas, ao mesmo tempo, para você empilhar novas linhas de negócio, é necessário você criar um ambiente propício à falha, onde as pessoas podem ter espaço para fazer, acertar, errar e treinar o tempo todo sobre isso. E a gente, então, nas nossas estruturações de empresa, a gente hoje tem uma unidade de negócio que a gente chama de New Ventures, cujo objetivo é disruptar novas linhas de negócio, mas alavancando nos diferenciais e partindo de uma dor. Então, hoje, por exemplo, a gente tem 3 teses, e para mim sempre a coisa mais importante é a pergunta certa, e não boas respostas ou boas tecnologias para a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a dor? E aí, nesse momento, a gente tem 3 grandes teses no nosso labs que a gente está trabalhando. Uma vinculada a anti-phishing, que foi citada aqui. Outra vinculada a dados alternativos de crédito, dado que a gente conhece o comportamento digital do brasileiro, e a gente entende que, através dos dados, a gente é a empresa que a gente mais conhece, a gente pode ajudar muito no processo de concessão. E terceiro, a gente tem produtos e começando a descobrir como endereçar produtos importantes para Embedded Finance, Pix e outras coisas. E esse time tem autonomia e a gente libera um cheque para eles a cada etapa para que eles possam descobrir com tranquilidade o melhor caminho. E aí tem vários caminhos para fazer isso. Pode ser uma JV, pode ser uma aquisição, pode ser a construção de um produto. Isso acho que importa menos. O que importa é você endereçar a dor correta. Edu, obrigado. Você foi em 3 teses, até me arrepiei aqui, né? Geralmente é uma tese, mesmo assim, a jornada é complexa. A gente faz 3 para a gente errar 2. Ok, essa é a moral. Agora, André, você como uma challenger, né? A A55, eu acompanhei de perto, vocês nascendo há 6 anos atrás. Daqui a pouco a gente fala, você vai bater uma década também. Eu vejo vocês com uma espécie de sanduíche, né? Vocês têm sócios que são bancos, grandes fundos, empresas de tecnologia, e os seus clientes, em geral, são startups, né? Estão ali no meio. Como é o desafio da sua jornada, né? Você é aquele ponto central. Bacana, a gente realmente começou, né, com startups e depois a gente também migrou para outros nichos. Então, inclusive, olhamos para e-commerce e outros nichos que você tem dificuldade, principalmente de acesso a dados, né? E daí aqui também foi mencionada a parte de embedded finance e a parte de você conseguir ter dados alternativos para você conseguir conceder crédito, né, com maior precisão.
E a gente acabou, né, inovando também, sempre escutando a dor desses clientes. Então, entendendo essa necessidade de crédito, né, a dificuldade que tinham, principalmente para usar soluções mais tradicionais, a gente acabou olhando para soluções onde a gente consegue, né, ou via parceiros, ou via embedded finance, ou seja, podem ser marketplaces, RP, CRMs, né, buscar dados alternativos que a gente consegue também entender o comportamento dessas empresas, né, e daí hoje também atuando em nichos como, por exemplo, educação, né, ou então serviços em gerais, né? Então, o setor de serviço é muito carente em crédito. E daí, conseguindo, via esses dados, né, principalmente de parceiros, embedded finance, né, a gente conseguir ter uma modelagem diferente, e acho que ali também parte da inovação é você errar rápido e conseguir entender quando você acertou, para daí você colocar mais recurso, né, naquela frente de desenvolvimento, e sempre próximo do cliente para você conseguir entender se aquela experiência, né, se você está conseguindo trazer uma diferenciação que vai te trazer um resultado a um longo prazo, né, ou um diferencial competitivo que ele pendure pelo longo prazo. Então, hoje a gente atua muito nessas frentes, né, de entrar em mercados onde a gente vê uma maior necessidade de crédito, mas uma carência muito grande e dificuldade de acesso a dados, onde a gente busca esse dado via fontes alternativas, via parcerias, né? Então, acho que isso é a principal frente hoje que a gente toca na 55. Obrigado. Se tiver algum empreendedor aqui buscando Venture Lending, vocês entram na página da 55, a tese dele já está declarada. Você tem 3 pontos de aderência. Se você não se enquadrar, volte o dia que estiver pronto. E aqui, terminando, né, essa primeira parte, o Tribanco, o Ricardo, como você bem diz, né, uma empresa mineira, né, e você é uma fintech dentro de uma grande empresa gigantesca de varejo, né, e qual o desafio, né? Ao mesmo tempo, você é uma spin-off e hoje já investe em outras empresas, então, assim, uma quebra de paradigma, né, numa empresa familiar, por exemplo. Eu vou falar só das pingas, dos tombos eu não vou falar não, porque tombo a gente pode passar o dia inteiro falando. O grupo é muito empreendedor, é um grupo de 70 anos, né? Imagine você chegar para sua mãe, para sua avó de 70 anos e propor algo disruptivo, não é trivial, né? Mas tem uma veia empreendedora muito forte. E aí a gente tinha um desejo de criar um marketplace no grupo. Em 2016, os astros se alinharam e eu recebi um convite para ir à China, junto com outras pessoas, eram mais investidores de private equity, de startups, e aí a gente foi ver o Alibaba e o que estava acontecendo. E aí, sem querer, eu conheci o Alipay, o WeChat, e até que no último dia da viagem eu não consegui pagar uma pizza com meu cartão de crédito. A mulher trouxe uma máquina de cartão de crédito, parecia uma caixa de sapato. Ela não sabia ligar a maquininha de cartão. E aquilo me deixou muito impactado. Eu falei assim, nossa, eu vou morrer como profissional, como negócio, eu vou morrer. Pagamentos instantâneos, o celular, a conexão do financeiro com o mercantil. E a gente saiu com várias ideias e eu descobri que parte do crescimento do Alibaba tinha vindo depois de um surto pandêmico da China, né? E aí, depois de 3 anos, a gente colocou o marketplace do Martins de pé e, por pior que seja o evento da pandemia, a gente teve sorte, ou destino, a gente estava preparado na pandemia para vender online, e foi o melhor ano da história do Martins, nas vendas online, nas vendas em geral e online. Então, a gente cresceu muito, são mais de 300 mil empresas que compram do Martins, né? É um gigante de logística, mas de distribuição. E o banco, que eu não considero o Tribanco um banco digital, é um banco em digitalização, porque tem muita gente competente fazendo isso, e a gente está se aproveitando desses investidores para copiar algumas coisinhas, né, de usabilidade. Mas tem pedras no caminho, cybersecurity, fraude, usabilidade, tratamento de dados, marketing digital.
Então, a gente abriu um pouco a cabeça. Uberlândia, não sei quem conhece Uberlândia, vale a pena conhecer. É uma das top 25 cidades do Brasil já, um polo de desenvolvimento, tem aqui empresário de tecnologia de Uberlândia. Até o Itaú comprou uma empresa de tecnologia, então isso entrou no nosso DNA, a gente acabou comprando 2 empresas, associando 2 empresas, uma ligada a desenvolvimento e outra a dados. Mas tem muito desafio, muito desafio. O incumbente, nós temos muitos clientes, né? E depois da pandemia, quando a gente foi reencontrar esses clientes, eles já tinham se transformado de uma forma que a gente está precisando acelerar e acompanhar o mercado, né? O cliente também se transformou muito rápido. Mas tem sido uma jornada interessante, mesmo num grupo conservador, olhar o futuro. Você sabe que em 2013, eu vi um comentário seu, estava em Shenzhen também, fui almoçar, pagar um cartão de crédito, não consegui. O Bruno do Chan da Clave, não sei se ele está aqui, ele estava mais cedo, viveu um tempo lá, acho que ele teve a oportunidade de ver isso direto. Eu não consegui pagar, aí fiquei em pé esperando. Finalmente, lembrei que eu tinha o dinheiro, mas quando eu fui quitar a conta, ela subiu 10%. Aí falei, como subiu 10%? Estou me enganando aqui, né? Imaginei. Não, olha, você está dentro do restaurante há mais de 1 hora. Se passar a hora, aumenta 10% a conta, para as pessoas comerem mais rápido. Assim, são situações inusitadas, né? Até eu entender. Né? E aproveitando essa colocação, que eu acho que eu queria falar aqui também sobre internacionalização. Né? E vocês 4 têm na jornada esse momento, né? Essa oportunidade. Então, aqui, a Clerceiro e o Eduardo, eu achei impressionante até, estava mais cedo confirmando com ele esses números, sai na mídia às vezes, não é o que acontece no balanço, né? Você já opera em 4 países, mas tem acesso a dados e atende clientes em 170, né? Como funciona isso e o que é que isso traz para o Brasil, né? Como aprendizado e benefício? Legal, obrigado pela pergunta. A gente fez essa aventura, diria, há alguns anos atrás, tomou a decisão de ir para abrir o nosso primeiro escritório em Miami, logo no mercado dos Estados Unidos, começamos por lá. E a gente, por que a gente foi? Porque a gente falou assim, fraude, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos 5 países mais arriscados do mundo, do ponto de vista de fraude. E a Clearseio teve a sorte de criar um caso único no Brasil, porque a gente começou junto com o e-commerce. E junto com o e-commerce vieram todos os players grandes com a gente. Então, a gente criou um efeito de rede para fraude e uma aptidão para lidar com fraude no Brasil absolutamente único no mundo. E aí, quando a gente olhou para a nossa aptidão de lidar com dados, olhou para o nosso conhecimento de fraude no Brasil, eu brinco que a fraude que a gente pega nos Estados Unidos hoje é fraude que a gente pegava no Brasil há uns 10 anos atrás, por causa dos padrões que o brasileiro vai reinventando o tempo todo. Mas, por conta dessa dominância que a gente teve efeito de rede, a gente pôde gerar uma experiência no e-commerce hoje para compra com cartão de crédito muito positiva. A gente chega a aprovar mais de 95% dos clientes automaticamente, 97%, 98% muitas vezes. Eu tive no mercado no México, que é uma das operações que a gente teve, conhecendo lá, na semana retrasada. Passei uma semana no mercado do México. E a aprovação total do cartão de crédito no e-commerce lá é de 60%. Ou menos, dependendo do segmento que você está. Significa que eles entendem que 40% dos consumidores não têm comportamento suficiente para comprar no e-commerce. É uma experiência terrível. Né? Então, o que a gente entendeu, por conta do mercado em que a gente está, que a gente poderia ir para fora. Só que para fora, eu costumo falar, quando vocês olham, a Clearseio tem mais de 1.000 clientes nos Estados Unidos. A gente entrou pelo long tail, pelos clientes pequenos, e conseguiu uma jornada bem sucedida, eu diria, de startup. A hora que a gente foi fazer o brinquedo de scale-up nos Estados Unidos, foi duro. E a gente teve que voltar atrás, porque brigar com os grandes e com o capital intensivo dos Estados Unidos não é para qualquer um. Aí a gente, então, continuou nas avenidas saudáveis de crescimento nos Estados Unidos e agora a gente está voltando as nossas energias para o mercado mexicano e o mercado da América Latina, que é um mercado extremamente arriscado, pronto para disrupção. Não é possível que 40% dos consumidores sejam ruins e que essa cadeia esteja tomando boas decisões. E a gente tem o Brasil
tem empreendedores incríveis e uma competência incrível para poder exportar os seus produtos. E a gente está nessa jornada. Não é fácil. Exige capital, exige recurso. Às vezes você acha que você está perdendo foco, mas é com muito orgulho que eu acho que a gente tem que sentir o orgulho de ser brasileiro, de uma empresa brasileira vencer fora. E se você olha, a gente não tem uma Gartner para fraude, mas a gente tem o G2 fora do país para fraude, que é um quadrante que olha. E mesmo com empresas com altíssimo volume de capital, a gente consegue se posicionar como produto campeão nesse quadrante. Então, eu acho que a gente, como brasileiro, tem que se orgulhar. Infelizmente, num tema chato, que é fraude. Ninguém queria ter, mas o Brasil tem. E eu brinco que é quase, trabalhar com fraude no Brasil é quase como exportar jogador de futebol, né? É um negócio muito nosso, muito peculiar, infelizmente. Então, acho que fica a mensagem aqui. Eu achei que a gente ia aprender mais fora no final, o Brasil ensina mais, mas captar dinheiro fora, eventualmente, faz mais sentido, né? Hoje está mais barato, mesmo na crise, e tem sido, e imagino que continue. Esse é o desafio de vocês agora, né? Chamar alguém de fora como um grande investidor. Quem sabe o Buffett vai. É uma boa conversa. Mas a gente teve sorte, acho que também é outra coisa que nos orgulha muito. A gente teve sorte de fazer o nosso IPO no momento de maior hype do mercado. Então, a gente está em uma posição hoje, caixa é uma questão muito relevante. E a gente, felizmente, está numa posição de caixa bastante confortável. Maravilha. Aproveitando aqui, fazendo um contraponto, né? O André recebeu mais ou menos 200 milhões de reais para operar no México, especificamente, né? Como essa operação? Porque quando você explora um mercado, né, por clientes, aquele bumerangue de saída, uma conexão. No seu caso, André, você recebeu esse dinheiro para aplicar lá fora, né? E bate aqui. O mexicano é mais safo do que o brasileiro. Estou aceitando. Dinheiro para o México eu estou aceitando. Aceitando? Vamos conversar, então. Olha, foi um aprendizado, eu diria, no México. Então, a gente, na verdade, se usou de uma estratégia que a gente usava esses parceiros, usava Embedded Finance e usou dessas parcerias para se alavancar, né, e conseguir para o mercado mexicano, mas teve que fazer toda uma adaptação para o mercado financeiro mexicano, para a cultura mexicana. E daí, isso também demorou para a gente, foi um aprendizado lá de uns 2 anos, antes de a gente entender realmente como funcionava todo o mercado financeiro, a parte de análise de crédito, ela teve que mudar bastante. Então, a gente, por usar dados, né, que são dados alternativos, como a gente coloca, né? Então, por exemplo, dados de marketplace, a gente olhar histórico de recebível, histórico de fraude, a gente conseguiu usar parte do que a gente tinha de sistema e teve que também se adaptar para conseguir fazer esse deployment. Então, foi uma jornada interessante no México, eu diria. Só que, realmente, o México ele tem uma oportunidade muito grande, né? Você tem baixa penetração de cartão, você tem muita pouca competitividade, então, principalmente no setor que a gente toca, existem pouquíssimos players que estão lá, mas você tem ali uma questão de descoberta, e do mercado financeiro mexicano ele ainda está muito mais incipiente do que o mercado brasileiro, para compartilhamento de informação, para você conseguir ter até acesso à conta bancária, né? Então, muita pessoa física, por exemplo, não tem conta no banco no México, né? Acho que a penetração de cartão no México, se não me engano, é 30%, 40% da população só. Então, você tem várias dificuldades também e obstáculos que você tem que surpass, né? Passar para você conseguir fazer um bom trabalho no México. E acho que isso foi boa parte do aprendizado que a gente conseguiu ter nos últimos 2 anos que a gente entrou no México e para aprender como realmente operar lá. Eu acho que no mínimo vocês dois podem dar as mãos aqui depois, né? Fizemos um match aqui, né? Jimmy, a BV também, né? Opera no México, mas foi comprando uma startup, foi isso? Investindo? A Will? Eu claramente não sou habilitado para responder essa pergunta. Mas eu queria pegar o gancho e responder outra, já que você falou de internacionalização. Falando de inovação aberta, voltando aqui, né, tem um caso aqui, vou gastar 2 minutinhos, que é super interessante para comentar. A gente falou de crédito. O BV é uma casa de crédito e o problema, né, o desafio sempre é como é que a gente consegue mais dados para decidir melhor, né? Então, vamos falar a verdade aqui, quem foi comprar o carro,
um carro usado na vida, novo, a gente decide com o CPF, né? Você dá o CPF, você espera na hora o resultado se tem crédito ou não. E aí a nossa área de crédito procurou a gente de inovação, falou assim, olha, tem um negócio novo aí que está rolando, chama Score Psicométrico, e será que a gente consegue ver, né? Eu falei assim, mas o que é isso? Não, basicamente o cliente preenche um questionário, isso ajuda a gente discriminar crédito a partir do comportamento do cliente. Eu falei, isso funciona? Eu falei assim, a gente não sabe, só tem gente de saber, né? Legal, a gente procurou vários ecossistemas, a gente encontrou uma no Reino Unido e 2 em Israel, a gente decidiu seguir com uma de Israel, e aí, basicamente, o que ela faz, tá? Então, quando o cliente vai lá pedir crédito, tem aqueles que a gente aprova com certeza, né? Tem aqueles que a gente nega com certeza, mas tem uma zona cinzenta, que, olha, isso aqui eu neguei, mas, cara, se eu tivesse um dado a mais, talvez eu aprovasse. Então, para esses, a gente envia um questionário, são 19 questões, se não me engano, depois, por e-mail, e são perguntas super interessantes, assim, né? Eu emprestei dinheiro aqui para o Carlão. Como é que eu me sinto, né? Eu não durmo à noite, eu dou dinheiro como perdido, ou eu mando e-mail para ele um mês depois, tá? São perguntas desse tipo, do seu comportamento, né, financeiro, e a partir disso, você consegue discriminar se ele é um bom pagador ou não. Não é só isso, obviamente, a soma aqui, a gente falou de Birô, falou de Open Finance, tal, todos esses dados, e esse é um fator a mais. E para mim é quase mágico, né? Porque a gente testou com 500, depois com 5.000, hoje está escalando e realmente funciona, tá? A gente aprovou, se não me engano, em 6 meses, 65 milhões de crédito que a gente tinha negado, importante ressaltar, esse dinheiro não entraria, a partir dessa ferramenta, tá? Junto obviamente, com os outros instrumentos que a gente tem. Mas só o ponto aqui da internacionalização, esse é o tipo de coisa que não surgiria naturalmente no MEV, tá? Ciência, sei lá, neurociência, sei lá o que os caras fazem. Não tem no Brasil, a gente não achou nada similar, e de uma maneira copla no nosso core business. Tá? Então, quando a gente pega e comenta aqui do poder de inovação aberta, de novo, não é só o empreendedor brasileiro, obviamente a gente dá preferência ao sistema brasileiro, mas é importante estar atento ao que acontece no mundo também, e você procurar direito, né, você consegue achar coisas muito interessantes. Obrigado, Jimmy. Infelizmente, a gente está chegando já próximo do final do nosso painel, né? Eu queria abrir aqui para algumas considerações finais de vocês. Depois a gente até tomar um café. Acredito que a gente tenha sinergias a explorar aqui. E nos últimos minutos, a plateia, alguém estiver interessado em crédito ou saber se vai ser aprovado, quem sabe uma pergunta aqui vai ser bem-vinda. Vocês fiquem à vontade. Bom, acho que a gente está passando por um momento complexo, foi dito aqui hoje pela manhã, né? Da economia, funding, estabilidade, etc., etc. Talvez a disrupção ou a inovação, sendo conservador, não quer dizer só crédito, né? Acho que é possível ser inovador em outras frentes. Eu tive ontem na APAS, não sei se todo mundo sabe o que é a APAS. Eu nunca vi tanta gente na APAS, né? Tanta gente interessada em rever o seu modelo de negócios, em olhar o que está fazendo. A gente vê mais a tecnologia dentro do varejo distribuído. Então, tem uma frase do mineiro, do Guimarães Rosa, que diz que o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Então, acho que a inovação também ela pode vir em cenários mais difíceis, né? De fazer mais com menos, de correr menos risco, de ter menos fraude, né? Mas eu saí bastante otimista vendo os empresários que carregam um setor muito importante da economia, que são os supermercados, né? Apostando no Brasil, e segundo semestre, acredito que o mood vai melhorar e a gente tenha mais iniciativas de inovação, não só para o segmento que a gente atua, mas no geral. Precisamos de mais boas notícias. Sabe que eu lembrei agora, tive uma reunião com o executivo da Martins faz alguns anos, e a gente estava conversando sobre Big Data e tal. Estou abrindo um capítulo à parte aqui.
Na época era alguma coisa com 5.000 SKUs, né? Que é unidades de produtos vocês tinham, acho que até mais, 15 mil, né? E por mês era alguma coisa com 20 milhões de dados, né? E a conversa foi a seguinte, olha, 20 milhões de dados é uma poça, não é um data lake ainda, né? É muito pouco. Então, assim, o que é Big Data, na verdade, né? Assim, eu acho interessante a jornada de vocês, porque, de fato, vocês vão ter como explorar isso, né, de uma forma como insider, né? Obrigado. Bom, então, já que a gente está falando de inovação dentro do conceito, né, e do que a gente está passando, né, na parte da economia global, o que eu diria acho que o empreendedor brasileiro, o banco brasileiro está acostumado já também com esses ciclos econômicos, né, ups and downs, aumento de juro, né, brusco, queda, câmbio. E eu acho que isso torna as empresas que estão aqui mais resilientes, né? Então, eu acho que é um momento de oportunidade, sim, né? Então, tem muita oportunidade para M&A, tem muita oportunidade hoje em dia para você olhar para aquisição de inovação, quando você fala de inovação, tem muita oportunidade para consolidação, né? E criar players de mercado que sejam mais relevantes. E tem muita oportunidade para você explorar, né? Então, mercados que são menos talvez vistos, né? E que nesse momento também eles estão com alguma necessidade, bastante dor, né? E que não estão sendo correspondidos. Então, acho que em todo momento ele gera oportunidades e, obviamente, os indicadores macro eles são ruins, como está na economia global, mas eu também acredito que isso deve melhorar, né? Para o final do ano que vem, se tudo ali indica para uma melhoria da economia como um todo. E daí que com isso, né, é o tempo realmente de você olhar para nessa saída, né, então juros abaixando, etc. Onde, por exemplo, eu vou conseguir atuar, como eu vou conseguir melhorar o que eu tenho de atendimento a cliente, como eu vou conseguir atuar mais nas dores desses clientes e talvez já buscar agora e criar estratégias para isso. Pelo menos é isso que a gente tem feito e olhado, né? Então, não olhar para baixo, olhar para frente e conseguir entender aonde vai estar aquela demanda e como você pode, com inovação, com tecnologia, dar conta dela. Edu. Bom, primeiro, obrigado às contribuições e ao convite. Queria dizer que eu acredito muito que em movimentos pendulares, né? A gente acabou de sair, infelizmente, de uma pandemia, teve o depoimento aqui de que foi um momento bom, foi um momento bom para a gente também. Isso acelerou demais o processo de digitalização de todos nós, né, consumidores. Do outro lado, agora a gente vê uma questão econômica mais complexa no Brasil e no mundo. E eu acho que sempre as questões, os pêndulos se movem, mas a gente vai encontrar um meio do caminho nas coisas. E durante essa jornada, seja lá no momento da pandemia, onde o digital estava crescendo e muitos de nós fomos beneficiados, outros nem tanto, seja agora, o espaço para inovação está aí. E aí, mais uma vez, fazendo reflexão à fala do Jimmy, com uma boa pergunta e um bom problema, eu acho que tem muita coisa acontecendo e muito espaço para a gente fazer diferente, fazer melhor. E a gente conversa muito com vários clientes como vocês. E esse é um ano de eficiência, né? E a inovação também, como a analogia do sapo, a inovação acontece no momento difícil. Então, acho que a gente tem que fazer. E eu estava recentemente também, né, aproveitei a viagem ao México para ir a Seattle numa conferência da Microsoft. E a coisa que mais se fala hoje, para abrir um capítulo que não vai ter fim, é a história de OpenAI, da gente estar discutindo da inteligência artificial generativa. E isso vai transformar muitos negócios, vai transformar muito o jeito de fazer as coisas. Passei 3 dias lá vendo palestras incríveis e acho que todos nós temos que ficar atentos cada vez mais ao uso do dado, pergunta certa, porque é por aí que as inovações vão acontecer. Jimmy, só aproveitando aqui para a organização, né? Essa questão do AI, chat generativo, é tema de um próximo evento, com certeza, né? Registrem aí. Deixa eu pegar o gancho aqui do Ricardo, ele falou da APAS, eu estava no Web Summit aqui no Rio, semana passada, não, mês passado, cheio, eu estava em Austin, a XSW, foi recorde de brasileiros, se não me engano, mais de 2.000 brasileiros. Isso é um sinal hoje aqui, né? Cheio, né? Então, assim, isso é um sinal que a indústria está sofisticando, que o brasileiro está interessado, o brasileiro está investindo no tema. Isso reflete uma convicção minha aqui, que eu acho que vale para vocês também, que tem mais inovação fora da minha empresa do que dentro.
e acho que é verdade para qualquer empresa aqui de vocês. Então, a gente tem que estar conectado, tem que estar plugado, tem que estar conversando sobre o tema e vai ter solução para os nossos problemas, tanto dentro como fora. Tá? Então, apesar dos problemas, eu vejo muito interesse e muita participação aqui, uma participação crescente dos profissionais nesse tema. Tá? Ótimo, nosso tempo acabou, mas se a plateia tiver alguma pergunta... Opa, temos alguém lá candidato a crédito. Vamos lá, vamos rápido. Levar o microfone para ele lá? Aqui, desculpe, aqui embaixo, eu não vi. Bem, primeiro, o tema é espetacular. Eu sou um executivo do mercado financeiro, tenho uma história aí. Essa parte de inovação, eu vi dois focos. Primeiro, como redução de problemas. E segundo, como diferencial competitivo de mercado. Eu me lembro, uns anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu respondia pela área de crédito e de seguros de um banco e eu lancei uma inovação. Usar a parte de credit scoring na parte de pricing de seguros. Isso daí eu explodi. Depois eu fui assumir outra presidência de uma seguradora da Mafre, e aquele ano que nós botamos isso daí como pricing, como negócios, eu tinha previsto sempre levar 100, cento e poucos corretores para a Europa, eu levei 500, porque foi uma explosão. Então, o que eu queria um pouco era conhecer um pouco mais daquilo que o Ricardo, que você foi ver lá em Austin, né? Ali, sim, é buscar diferenciais competitivos e comparativos, que é o que faz a diferença, não para você reduzir defeitos daquilo que já aconteceu, mas de você fazer um benchmarking de alguma coisa que é certa, que é explosiva, e é por ali que eu vou. Como que vocês têm dentro das empresas de vocês essa medição daquilo que você pode fazer dentro de uma cabeça, a cabeça de todos, a busca de diferenciais de inovação competitivos que seja mortal e sair daquele dia a dia simplesmente de redução de falhas? Quem gostaria de responder aqui? Eu não tenho uma resposta única para isso, tá? Eu acho que a gente acredita que você precisa de muitos mecanismos para isso, tá? Então, só para dar um exemplo da casa aqui, tá? A gente tem CVC, a gente tem o meu time aqui que é de inovação aberta, tem uma iniciativa grande aqui de Open Finance, que vai gerar uma série de inovações. A gente trabalha com Bank as a Service, que também é um formato aqui de oferecer serviços para novos parceiros. Tem uma vertente grande aqui de cultura, tá? Então, eu comentei o Web Summit porque a gente patrocinou o Web Summit. Comentei do HDSW, a gente levou uma delegação inteira, inclusive metade do comitê executivo. Então, não tem uma resposta única, tá? Então, a gente acredita aqui que você precisa de múltiplas frentes, e eu acho que a palavra-chave, pelo menos aqui para o BV, é consistência, tá? A gente ter recorrência nas coisas e fazer sempre, né? O ser humano, né, é um bicho de hábitos. Então, a gente conseguindo inserir esse hábito, essas coisas que você comentou vão surgir. Tá? Então, eu vejo algumas empresas ter um método, né? Então, eu tenho um hub de inovação, eu tenho um programa de aceleração, um programa de mentoria. A gente tem uma aposta diferente. A gente acha que você precisa de múltiplas frentes para diferentes necessidades, diferentes objetivos, mas sempre com recorrência, tá? Então, dificilmente eu vou aparecer aqui e falar, não, eu fiz isso aqui, durou 3 meses e daqui ano que vem a gente faz. Tá? Não é a nossa cabeça. Nossa cabeça é fazer isso sempre em diversas frentes. Tá?